Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BER, e nós estamos começando mais um BERcast, hoje aqui no estúdio 767. Eu estou com a Cris, aqui em Belo Horizonte, até que enfim. E aí, Cris, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui pessoalmente, né, depois de um ano, com a gravação de mais um BERcast, que vai ser bem legal, né, um case aí que a gente vai trazer dos nossos filhos para poder discutir com vocês e trazer esse exemplo que com certeza também servirão para cada um de vocês. A gente sempre tem, né, histórias assim, casos que os nossos filhos trazem. E a Cris hoje vai contar para a gente um bem interessante que aconteceu com o Miguel, o filho do meio dela. E aí, Cris, conta para a gente. Então, eu compartilhei com a Adri e a gente conversando, falou, isso pode ser um BERcast. A gente estava conversando durante o jantar. E, para quem não sabe, eu sou de uma família empresária, tenho empresa, e a gente conversando sobre futuro, sobre o que cada um queria fazer, ele fez uma colocação que eu achei, né, muito profunda, assim, muito interessante, que foi: mamãe, eu não quero fazer parte da empresa, eu não quero gerenciar a empresa que vocês trabalham. Imagina quantos anos vocês já estão lá. E se eu entrar na empresa e quebrar a empresa, imagina daqui 3 gerações, todo mundo vai pensar assim, o Miguel que era o presidente da empresa e quebrou a empresa. Então, assim, achei aquilo de uma profundidade, porque, primeiro, com 12 anos, ter esse pensamento a longo prazo. E a gente, né, acabou conversando sobre isso, sobre o que poderia estar por trás dessa fala, o que poderia estar trazendo nele, né, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de que uma ação dele poderia levar a empresa ao fracasso, e que esse legado dele, né, porque aí a gente também tem essa visão, que poderia estar afetando todas as futuras gerações. Então, conversando e trazendo para a prática, e a gente fazendo as análises em perspectivas, a gente percebe assim, o quanto tem de profundidade na fala dele, o quanto tem da questão do medo do fracasso, de fracassar e não trazer aquilo para a realidade dele, e a questão também da percepção dele da geração, né, de como que ele está pensando. O senso de responsabilidade, né, que ele teve, assim, lembrando que o Miguel, a Cris já falou, mas ele tem 12 anos de idade, então isso já chamou muita atenção, né, pela abrangência do raciocínio dele, pela maturidade do raciocínio. E um dos pontos foi esse, assim, até que ponto o medo do fracasso faz com que a gente sequer arrisque. Né? E quantas vezes a gente faz isso nas nossas vidas? A gente está trazendo o caso do Miguel, que é uma criança, mas quantas vezes nós adultos deixamos de ousar, deixamos de arriscar pelo medo de fracassar? Então, acho que isso é um ponto interessante, que você conversou com ele sobre isso, né, Cris? Eu levei para ele muito assim, eu falei, Miguel, primeiro, quando a gente é presidente de uma empresa, a gente vai estudar para chegar até essa posição, a gente vai ter várias ferramentas e pessoas que vão nos mentorar ao longo desse caminho. E que as decisões que uma pessoa que está na gestão toma, elas geralmente são compartilhadas com um todo. E a gente tem um back-office por trás que vai estar apoiando a gente para que, né, a gente consiga seguir pelo melhor caminho, inclusive avaliando as antigas gerações, escutando as pessoas que são mais experientes no negócio, pegando os mais jovens para poder trazer inovação, para poder fazer um equilíbrio. E levei muito para ele também a questão do meu exemplo. Falei, filho, a mamãe já está na empresa há 28 anos, mas eu já errei, eu já sentei numa mesa e fiz uma negociação que não foi boa, e a gente vai aprendendo com esses erros. Então, eu tentei mostrar para ele um pouco da minha fragilidade enquanto ser humano também, né, que está em constante aprendizado, porque os filhos geralmente têm uma imagem idealizada dos pais, de que não erram, são super-heróis, né? Não têm fracassos e muitas vezes controlam os sentimentos negativos. Mas mostrar essa vulnerabilidade para eles
É algo bem importante. E eu conduzi a conversa com ele nesse sentido, né? É muito importante a gente, como pais, deixarmos claro para os nossos filhos a nossa humanidade, né? Que somos também seres em construção. Então, e nós temos, aqui no Brasil principalmente, uma cultura muito negativa do erro, né, Cris? E coisa que já tem algumas linhas aí de estudo, revendo um pouco isso, porque o erro é uma das melhores formas de aprendizado, quando a gente tem essa mentalidade de identificar o erro como uma oportunidade de perceber o que não foi legal e ajustar para o que é legal, né? E para o que é certo. E a gente fala muito nos nossos cursos e palestras sobre o exemplo do Thomas Edison, que ele errou tantas vezes, tantas milhares de vezes, até conseguir inventar a lâmpada, que se ele tivesse entendido como fracasso, talvez a gente não teria essa luz hoje aqui, né? Então, ele conseguiu trabalhar esses erros de uma forma que ele ia aprendendo com cada um deles e ia aperfeiçoando sem se desmotivar. Então, e acabou descobrindo a lâmpada. Sim. Então, assim, no Vale do Silício, né, a cultura de lá é muito essa, de valorizar os fracassos, porque isso significa experiência de vida, isso significa maturidade, isso significa aperfeiçoamento. E tem os aprendizados que você vai construindo ao longo do tempo, né? A gente brinca assim que, como nós empreendemos também, né? Eu brinco que a gente não é família, uma empresa familiar, nós somos da família empresária. E por ser da família empresária, nós também empreendemos independente das sucessões das empresas. E a gente já empreendeu errando, já empreendemos, a empresa fechou, só que a experiência que nós adquirimos ao longo desse tempo, ela ensinou, inclusive, como não fazer diferente o que foi feito e o que foi errado. E isso é um fator importante para o nosso crescimento. Eu falo que nos últimos 10 anos nós administramos passivo assim, gigante por uma compra que não foi 100% feita de forma adequada, de forma minuciosa, a gente não tinha tanta experiência e nem maldade, porque a gente espera que todo mundo vai ter, né, as mesmas, agir da forma os mesmos valores, agir da mesma forma, e quando isso não acontece é frustrante e você tem que enfrentar o problema, é aquela coisa, né, eu tô com a bomba na mesa, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desmontar ou vou deixar explodir? E você está no meio do furacão, tem que remar para poder sair. Então, muitas vezes, né, fazendo um fechamento aqui, como que é importante a gente levar essa visão para os nossos filhos e para as empresas também, porque até nas metodologias mais novas hoje, métodos ágeis, a importância de levar o erro para dentro da organização para gerar criatividade. Porque quando eu reprimo muito erro, as pessoas não são criativas porque elas têm medo de falhar, têm medo de retaliação, de ser mandada embora. Mas quando esse erro gera um benefício coletivo no sentido de aprendizado, fortalece toda a empresa. É claro que eu falo assim, que não existe fracasso, né? Tudo é aprendizado, mas o erro repetidas vezes aí é um fracasso, né? A gente tem que aprender com o erro. O erro precisa ter essa função de aprendizado, né? E a neurociência comprova que a gente aprende sim muito com os erros, porque tudo que gera emoção a gente fixa numa memória de médio prazo, dependendo da intensidade, até de longo prazo. Então, quando a gente... E acho que todos nós temos essas experiências, né? As ações que nós tivemos que não foram muito bem sucedidas naquele momento, a gente não as repete. Então, porque gera essa emoção e gera o aprendizado. Então, acho que para encerrar, o recado que a gente queria deixar é bem isso, de, né, assim, avaliar com cuidado o erro, perceber o porquê errou, né, o que pode ser feito para ajustar, mas que ele não sirva como um fator de desmotivação, como um fator de desistência,
porque muitas vezes está faltando pouco, né, para chegar no sucesso. E se a gente desiste por causa dessa carga emocional que é negativa no momento que a gente lida com o erro, a gente acaba deixando de alcançar algo ali que talvez estivesse a um passo, né? Que é o medo do fracasso, né? Que a gente tem que trabalhar o emocional. E mais do que nunca, né? Nós temos que trabalhar as emoções dos nossos filhos para que eles possam ter inteligência emocional e controlar suas emoções de forma positiva, porque nós sabemos que, mais do que nunca, a tolerância à frustração está baixíssima e isso também precisa ser trabalhado. Espero que vocês se identifiquem aí de alguma forma com o nosso podcast. Esperamos em breve trazer aí novas questões, novos assuntos. Fiquem à vontade para interagir conosco. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.